Há um tipo de pessoa que atravessa a vida como um rio silencioso, nunca pede ajuda, mesmo quando a correnteza está forte demais. Você já reparou como algumas pessoas carregam o mundo nas costas sem sequer murmurar um preciso de você? Enquanto a maioria não hesita em estender a mão, elas preferem afundar em silêncio a admitir que não dão conta. Mas será que isso é apenas orgulho, ou uma armadura construída para proteger algo muito mais frágil? Antes que você julgue e saiba, não há nada de errado em ser autossuficiente. Algumas pessoas simplesmente aprenderam cedo que depender dos outros é um luxo que não podem se dar. Cresceram ouvindo que pedir é sinal de fraqueza, ou que as coisas só acontecem quando a gente faz sozinho. E de certa forma, isso até faz sentido. Afinal, no mundo onde promessas são quebradas com a mesma facilidade com que são feitas, confiar em si mesmo parece a única aposta segura. Mas por trás dessa independência aparente, muitas vezes existe uma história de desilusões que ninguém vê. Talvez na infância, elas estenderam a mão e encontraram um vazio. Pediram ajuda e receberam um se vira como resposta. Ou pior, pediram e foram ignoradas, como se seus problemas não merecessem atenção. O cérebro registra: se eu não contar com ninguém, ninguém poderá me decepcionar. Com o tempo, o ato de pedir ajuda se transforma em uma ferida antiga que lateja toda vez que a palavra "preciso" tenta sair da boca. É como se o orgulho fosse uma cicatriz sobre uma dor que nunca sarou. Essas pessoas costumam ser as que mais dão, aquelas que estão sempre presentes, que resolvem os problemas dos outros antes mesmo de serem chamadas. Mas quando a situação se inverte, sumem. Não por malícia, mas porque pedir ajuda as faz sentir que estão quebrando uma regra invisível, a de que devem ser fortes o tempo todo. Para elas, vulnerabilidade é sinônimo de derrota, e admitir que não sabem ou não conseguem é como entregar as armas em plena batalha. Mas aqui está o paradoxo. Quem nunca pede ajuda muitas vezes é quem mais precisa. Não porque não consiga fazer sozinho, mas porque carrega o peso de tudo sozinho há tanto tempo que esqueceu como é dividir a carga. Elas não querem ser um fardo, não querem incomodar, não querem dar aos outros o poder de dizer não. E assim, vão se isolando em sua própria fortaleza, trancafiadas com seus medos e suas responsabilidades, como se fossem os únicos habitantes de uma ilha que elas mesmas construíram. Por trás dessa postura, porém, pode haver uma sabedoria dolorosa. Elas entenderam que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber se levantar sozinha. Aprenderam que a dependência é uma moeda perigosa e que, no fim das contas, a única pessoa em quem sempre poderão confiar é elas mesmas. Mas essa lição tem um preço: a solidão de quem nunca permite que ninguém veja suas rachaduras. Se você é assim, saiba, você não é frio nem egoísta nem invencível. Você apenas aprendeu a sobreviver em um mundo que muitas vezes falha em ser seguro. Mas aqui está a verdade que poucos te dirão: pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. É admitir que, por mais forte que você seja, ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. E talvez, só talvez, a maior prova de força seja justamente reconhecer que às vezes, precisamos de outras mãos para segurar o que nos pesa. Então, da próxima vez que a palavra ajuda pairar em seus lábios, respire fundo e deixe-a sair. Não como uma derrota, mas como um ato de rebeldia contra a ideia de que você deve ser perfeito. Porque no fundo, as pessoas que mais se recusam a pedir ajuda são aquelas que mais merecem recebê-la. E se este texto fez sentido para você, comenta aqui. Já passou por isso? Compartilha com quem também precisa ouvir que não há vergonha em precisar. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima e lembre-se, você não precisa carregar o mundo sozinho. Globo mostrando a Europa e a África faíscas. O peso invisível de ser o porto seguro dos outros. Você já foi aquele amigo que todos procuram quando a vida desaba? A pessoa que ouve os desabafos às 3 horas da manhã, que seca lágrimas alheias com a mesma mão que esconde as suas? Se sim, você conhece bem essa sensação. Ser o porto seguro dos outros é um dom, e uma maldição silenciosa. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você é forte demais, o mundo esquece que você também pode quebrar. As pessoas chegam até você como barcos em tempestade, mas raramente perguntam se você está afundando. E aí vem o paradoxo. Quanto mais você segura os outros, mais pesado fica carregar a si mesmo. Não é à toada que você aprendeu a sorrir enquanto doía, a responder "tô bem" com a mesma naturalidade com que respira, a transformar suas próprias feridas em lições para consolar quem está ao seu lado. Mas e quando ninguém te ensina a consolar a si mesmo? Quando você se torna tão bom em ser o apoio que esquece como é ser apoiado? A armadilha da força. Por que você não pede ajuda? O medo de ser um fardo.
Você já ouviu frases como "você é tão forte e nunca reclama"? Pois é, elogios como esses são armadilhas. Porque quando você é visto como a rocha inabalável, qualquer rachadura parece uma fraqueza. E aí pedir ajuda vira um ato de traição, como se você estivesse decepcionando quem acredita na sua invencibilidade. 2. A Síndrome do Salvador. Você já notou como é mais fácil resolver os problemas dos outros do que os seus? Isso não é coincidência. Cuidar dos outros é uma distração perfeita para não encarar suas próprias dores. Mas atenção, quem passa a vida salvando os outros, muitas vezes está se afogando em silêncio. 3. A solidão do entendido. Você é aquele que entende tudo, as dores alheias, os silêncios, as entrelinhas. Mas quem entende você? Quando você é o terapeuta informal do grupo, quem segura sua mão quando você chora? Essa é a solidão mais cruel, estar cercado de pessoas que dependem de você, e mesmo assim se sentir sozinho. A rebelião silenciosa, porque você deveria parar de ser tão forte. Aqui vai uma verdade inconveniente: o mundo não desaba se você não for perfeito. Na verdade, quando você permite que vejam suas rachaduras, dá permissão para que os outros também se libertem. Deixe de ser o herói. Heróis queimam. Ser humano é suficiente. Pare de adivinhar o que os outros precisam e comece a perguntar: e o que eu preciso? Troque o "tô bem" automático por um "hoje não tô" quando for verdade. As pessoas que importam vão ficar. As que não ficarem não mereciam seu esforço. O ato mais corajoso que você pode fazer hoje. Se você está lendo isso e sentindo um nó na garganta, este é o seu sinal. A próxima vez que alguém perguntar "como você está?", responda com honestidade. Não como um peso, mas como um ato de coragem. Porque aqui está o segredo que ninguém te conta: as pessoas que mais salvam os outros são aquelas que mais precisam ser salvas. E você? Você merece ser salvo também. Agora me diz, você já se pegou sendo o porto seguro de todo mundo enquanto se afogava em silêncio? Comenta aqui. Às vezes, só de colocar em palavras, a gente já se sente menos sozinho. E se este texto fez sentido para você, compartilha com quem também precisa ouvir isso. Porque ninguém deveria carregar o mundo sozinho. Até a próxima e lembre-se, você não é obrigado a ser forte o tempo todo. Às vezes, deixar cair a máscara é o ato mais revolucionário de todos. Coração amarelo. PS, se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações. A gente tá junto. O peso invisível de ser sempre o forte, e por que você pode e deve parar. Você já notou como algumas pessoas têm um radar emocional para detectar quem está prestes a desabar? Elas chegam com um café, uma mensagem no meio da noite ou aquele abraço que parece dizer: eu sei, eu estou aqui. São os salvadores naturais, os que carregam o mundo nos ombros sem nem perceber que estão se afogando em migalhas de atenção. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz: quem segura eles quando seus joelhos tremem? A armadilha do "eu dou conta". Há uma epidemia silenciosa de pessoas que transformaram o "estou bem" em um reflexo condicionado. Elas adivinham as necessidades alheias antes mesmo que peçam ajuda. Minimizam suas próprias dores: não é nada, só um dia ruim. Se culpam quando alguém próximo sofre: se eu tivesse feito mais. Mas qual é o custo disso? O cérebro delas opera em modo sobrevivência emocional, sempre alerta, sempre pronto para apagar incêndios. Até que um dia, o corpo desliga o piloto automático e manda um sinal claro: você não é uma máquina. Pode ser uma crise de ansiedade, um esgotamento ou aquele choro no chuveiro que não para. E aí vem a ironia cruel: as pessoas que mais salvam os outros são as que mais demoram a pedir ajuda. Porque no fundo, elas acreditam que ser necessário é o mesmo que ser amado. O mito da autossuficiência, ou porque você não é um robô. A sociedade glorifica a resiliência. Seja forte, aguente firme, isso vai passar. Mas ninguém avisa que força demais sem descanso quebra. E que aguentar não é o mesmo que curar. Pense nisso. Um músculo que nunca descansa atrofia. Uma planta que não recebe água murcha. Uma pessoa que só dá e nunca recebe, some. Não é à toa que os maiores cuidadores, mães, enfermeiros, terapeutas, amigos Porto Seguro são os que mais sofrem de síndrome do impostor emocional. Se eu parar, tudo desaba. Então, não posso parar. Mas aqui está a verdade bombástica. O mundo não vai desabar se você disser "hoje não estou bem". As pessoas que merecem estar na sua vida vão ficar. As que sumirem, elas só estavam ali pela conveniência do seu sacrifício. Como parar de ser o salvador do mundo sem culpa? Troque o "desculpa incomodar" por "preciso de você". Não é egoísmo, é sobrevivência. Você não está tirando nada de ninguém, está devolvendo o equilíbrio a um relacionamento. 2. Crie um código de emergência.
Combine com um amigo próximo uma frase ou emoji que signifique: estou mal, mas não consigo explicar agora. Só fica do meu lado. Exemplo: folha caindo igual estou caindo, me segura. 3. Agende horários de vulnerabilidade. Bloqueie 10 minutos por dia para permitir-se sentir. Sem julgar, sem consertar. Só existir. Dica: coloque um alarme no celular com a frase: você tem permissão para não estar bem. 4. Pratique o não como ato de amor. Cada vez que você diz sim por obrigação, está dizendo não para si mesmo. Frase mágica: adoraria ajudar, mas hoje não posso. Obrigado por pensar em mim. Sem justificativas. 5. Faça uma lista, coisas que só eu posso dar a mim mesmo. Ninguém vai me dar permissão para descansar. Só eu. Ninguém vai me amar do jeito que eu preciso se eu não mostrar como. O que acontece quando você para de salvar os outros e começa a se salvar? As relações verdadeiras ficam mais fortes. As falsas caem como folhas secas. Você descobre que sua existência não depende de ser útil. Sua energia volta a fluir, e ironicamente você passa a ajudar melhor porque não está mais esgotado. Mas o maior presente? Você reaprende a se reconhecer. Porque depois de anos sendo o farol dos outros, você finalmente enxerga sua própria luz. Um convite não, um desafio. Hoje faça uma coisa radical. Mande uma mensagem para alguém dizendo: eu não estou bem. Preciso de você. Ou simplesmente sinta isso em silêncio, sem se julgar. Já é um começo. E se esse texto doeu ou fez sentido, compartilha. Não por mim, mas por você. Porque alguém precisa saber que não está sozinho nisso. Você não é obrigado a ser a âncora de todo mundo. Às vezes, deixar-se levar pela correnteza é o ato mais corajoso de todos. PS, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que precisa mudar. Não ignore essa voz. Ela é você tentando se salvar. Coração amarelo. E sim, você pode chorar se precisar. Eu não vou contar pra ninguém.